Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 164 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje nós vamos aí analisar os duelos internos das equipes para a temporada de 2023 da Fórmula 1. E eu vou ter convidado especial já, hein? Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Deixa eu adicionar aqui o nosso convidado de hoje. Tava com uma saudade danada de fazer live, meu Deus do céu, de falar de Fórmula 1. Fiquei um tempo aí sem fazer as lives, né? Deixa eu chamar aqui o nosso convidado do GP Race. Deixa eu ver se ele já vai entrar conosco aí. Olha aí, ó. Ele teve um problema ali com a câmera dele. Deixa eu adicionar o Felipe Freire de novo. Tava numa saudade danada de fazer live, pessoal, de falar de Fórmula 1. Tempão sem a gente fazer as lives aí. Deixa eu convidar de novo aí o Fezão. O Fezão tava com a câmera aí com um probleminha. Vamos lá, vamos ver se ele vai aceitar o nosso convite. Agora Fala, sim. meu amigo, tudo tranquilo? Tudo bem, Luizão? Cara, eu tô ótimo, graças a Deus. Que saudade de fazer live, velho, de falar de Fórmula 1. Nem me fale, rapaz. Nossa, eu passei esse período aí todo agora só pagiando, só cuidando do bebê. Aí hoje eu começo aí efetivamente as lives de 2023 aí para falar de Fórmula 1. E como é que você tá, meu amigo? Tô bem, graças a Deus. Não sei se é geral, mas tá dando eco pra mim. Eu vou ver se eu saio e volto. Deixa eu desplugar aqui, pode ser meu fone. Não. Geralmente é meu fone. Tá dando eco na minha voz. Ah, não, então é o seu fone, porque eu tô te escutando perfeitamente bem. Pera Às aí. vezes se você desconectar também o fone aí, Deixa eu ver aqui. dá um salve pra galera que tá nos acompanhando aí. Nós vamos falar hoje aí de um assunto muito interessante, vai ter polêmica, eu acho. 1, 2. Ó, tá dando eco. Eu vou sair e vou voltar. Tem problema não, meu amigo, tranquilo, tá tranquilo, vamos lá. Voltando aqui, nós vamos falar aí de um assunto muito interessante, eu acho que vai ter polêmica, que é justamente aí analisar os duelos internos das equipes. Será que as equipes aí vão ter definição de primeiro e segundo piloto bem específica? Vai ter treta, não vai ter treta? Nós vamos falar das 10 equipes aí um pouquinho. Então, deixa eu ver aí, o Felipe já chamou aqui. Deixa eu adicionar ele novamente aqui, ver como é que tá o fone dele. Lembrando que o Felipe agora também é profissional aí de live, né? O cara é um profissional das lives agora. Quem? Melhorou a sua voz aí, meu amigo? Quem é profissional das lives? Você, ué. Agora você Nem está a pau. com inúmeros projetos. Graças a Deus. Que bom. Fezão, hoje nós vamos falar de um assunto interessante, cara. Eu acho que vai ter polêmica e vai ter treta, que é o seguinte. Nós vamos analisar aí, nas 10 equipes da Fórmula 1, os duelos internos entre as equipes aí. Se vai ter treta, se vai ter bem a definição de primeiro e segundo piloto, se eles vão estar em harmonia ou se eles vão bater um no outro e prejudicar a equipe. Então nós vamos tentar aí analisar todas as equipes. Bora. Bora lá. Eu peguei aqui para seguir a ordem de classificação no Campeonato de Construtores da temporada passada. Então nós vamos seguir aí a ordem de classificação da temporada passada. Então, primeira equipe que nós vamos estar falando aí, Fezão. Lembrando, gente, que o Fezão é do GP Race aí. Quem não segue, sigam. É um canal que também fala de automobilismo muito bem. Ainda tem o Miller e o Joe. Gente. Sim, sigam o GP Race. Também tem cafezinho passado lá também. Muito bom, muito bom. Eu acho que o GP Race é a página de Fórmula 1 que tem os rostos mais bonitos aí. Só que não, né? Que é o Fezão
Tem que ter muito conhecimento. Porque beleza. Esquece. É Fezão, o Joe e o Milão, gente. Nossa, mãe. Muito legal. Mas então, vamos começar aí, Fezão, falando da Red Bull, sua dupla de pilotos mantida, Max Verstappen e Sérgio Pérez. Essa questão aí da Red Bull está bem definida aí, quem que é o primeiro, quem que é o segundo piloto, né, Fezão? Sim, isso aí não tem nem o que falar, né? Assim, acho que o Max Verstappen, eu acho que ele nem é o primeiro piloto, ele é o dono da equipe, né? Fato. Muitas das vezes. Não tem nem como. A gente viu isso em Interlagos. Então, o que ele quiser, ele vai fazer, vai deitar e rolar e pronto. Tem o aval do Helmut Marko, é o queridinho dele, então, cara, é o dono da equipe, aí o carro é do jeito dele, é tudo do jeito dele. Mas também, não só isso, o talento também fez com que ele se tornasse o primeiro piloto e cravasse essa condição na Red Bull. E aí eu te pergunto, Fezão, nós já definimos aqui também que é o primeiro e segundo piloto, está bem definido na Red Bull. Em relação ao Max Verstappen e Sérgio Pérez, vai ser um passeio novamente essa temporada do Max Verstappen? Vai. Eu ia falar que o Pérez poderia mostrar um pouco mais de trabalho, porque o que aconteceu no final do ano passado, ele acabou perdendo o vice-campeonato por causa dessa situação que ele teve no finalzinho com o Verstappen e Pérez. Mas não tem, não é nem criticando muito o trabalho do Pérez. O Verstappen tem uma pilotagem muito superior e muito mais agressiva do que o Pérez. O Pérez, a gente até falou na segunda-feira no GP Race, ele é aquele volantão do futebol. Ele é o cara que defensivamente é perfeito para a equipe. Ele vai lá, consegue pontos. Ele não é sempre aquele cara que tá no pódio, mas ele tá sempre pontuando alguma coisa. Então, pro campeonato de construtores, é sensacional. Tanto é que a Red Bull disparou. Claro, méritos do Verstappen, mas também do Pérez, pelo que ele conseguiu fazer aí no todo o campeonato. Mas comparativo entre os dois, esquece. O Verstappen vai dar um show aí em cima do Pérez. E você tocou num ponto interessante, que é essa questão de defender muito bem do Pérez. Até na temporada de 2021, do primeiro título do Verstappen, ele teve algumas corridas ali, como a Turquia, que ele segurou o Bottas, segurou o Hamilton. A última, né, Abu Dhabi, ele foi totalmente responsável por defender muito bem. Ele tem realmente essa característica e eu acho que o Verstappen está um patamar superior também. Mas nós tivemos aí também, ao final... Opa, teve uma queda de energia aqui. Tá vendo? Nós tivemos queda de energia aqui. Mas quem sabe faz ao vivo. Tá vendo? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Deixa eu ligar aqui Deixa eu ligar aquele... Mas vamos lá. Dá pra ver a sua beleza, tá? Fica tranquilo. Na verdade, ninguém tá perdendo muita coisa não, né? Mas isso é pra começar a live bem, né? Primeira live do ano, a gente já começa bem, já com queda de energia aqui da minha lâmpada aqui. Mas vamos lá. Acho que agora deve melhorar um pouquinho. Aí. A imagem não tem como melhorar muito, mas ficou boa. Ficou mais claro, né? Então... E nós tivemos uma treta justamente no final da temporada passada, que você estava falando aí da questão dele ter perdido o vice-campeonato para o Charles Leclerc, que o Verstappen falou que não seria Papai Noel de ninguém, e ao analisar, viu que ele ficou chateado com a situação de Mônaco, que teria sido proposital. Você acha aí que o Pérez e o Verstappen vai ter alguma treta, ou isso aí ficou no passado, ou o Pérez não vai ajudar o Verstappen, ou vice-versa para essa temporada, depois dessa treta aí do final da temporada? Luizão, realmente ficou ali uma situação, um clima chato entre os dois. Que pode ter um episódio durante esse campeonato entre os dois? Pode. Mas vai ser só uma vez. Porque assim, na hora que o Pérez quiser pensar fazer alguma coisa contra o Verstappen,
com certeza a Red Bull vai chegar e vai conversar com o Pérez. Ele é o segundo piloto, ele foi contratado como segundo piloto. Ô Luizão, eu vou sair de novo, o pessoal tá falando que tá dando eco. Calma aí, vamos ver se o eco é da minha voz ou se é da sua, não? Você acha? Não, deve ser a minha, porque tava dando eco mesmo. Deixa eu ver aqui. Pode, vamos lá. Olha, nós temos aí audiência internacional, F1 Angola. Ah, o Neto tá aí conosco. Tá me ouvindo bem? Opa. Bem, Fezão? Tá dando eco ainda, cara. Tenta fazer no seu, Luizão, só pra ver. Eu já te falei. Eu te falei que poderia ter o meu aqui. Vamos lá. Pra você? Deixa eu ver agora. Pô, disparou. Ah, tô falando. É o meu fone. Eu tinha te falado desde o início. Ah, e tava dando eco na minha voz, por isso que eu tava achando estranho. Vê aí o pessoal que tava comentando aí, melhorou, parou o eco agora. Comenta aí que a gente continua aqui a resenha. O Luiz Lúcio aí, dá esse feedback pra gente, fazendo favor. E obrigado aí por avisar, viu? Boa. E assim, pra gente terminar essa questão da Red Bull, você acha que se tiver a treta vai ser uma vez só, o Helmut Marko chama eles no escritório e bola pra frente, né? Porque é uma equipe aí candidata ao título. O Pérez como segundo piloto, você vê ele como um excelente segundo piloto? Para mim, é um dos melhores segundos pilotos que tem na temporada. Por quê? Justamente por essa situação dele, ele já sabe qual que é o posicionamento dele na equipe, ele é o segundo piloto, diferente do que a Ferrari, a gente vai falar daqui a pouco, diferente do que a gente tem na Ferrari, onde tem ainda aquela confusão de se é o Sainz, se é o Leclerc. Lá não, é o Pérez e pronto. E é o que a gente estava falando agora, defensivamente, o Pérez é muito bom. Se tiver o Verstappen em primeiro e o Pérez em segundo, pode ter certeza que ninguém vai tirar a vitória do Verstappen. Da mesma forma, se tiver invertido. Porque quando eles param no pit stop, o Pérez faz bem esse trabalho de segurar o grid. Ele consegue segurar muito bem o grid e o Verstappen dispara. A gente teve várias e várias corridas, não só ano passado, mas também em 2021, onde o Pérez conseguiu mostrar isso. Então, assim, para mim, é um dos melhores segundos pilotos. Eu também acho. Ele demonstrou isso tanto na temporada de 2021, quanto também da temporada passada. Mas acho que um outro fator que deixa ele como um bom segundo piloto é que ele não é muito bom em ritmo de classificação. Ele tem, se eu não me engano, uma pole só na carreira, então ele não sendo bom em ritmo de classificação, com o melhor carro, obviamente ele vai ser o segundo piloto, né? Sim. Né? Em condições normais. Deixa eu aproveitar para dar um boa noite para o Luiz Lúcio, para o Neto do F1 Angola, que falou que estava com saudade da gente aí, das nossas lives. Um abraço, Neto. Cara, eu também estava morrendo de saudade de fazer live, de verdade. É a primeira do ano aí. E o Luiz geralmente, ele justamente está falando a mesma coisa que eu acabei de falar aqui, que estou vendo do Pérez na classificação. Então, se você tem um carro de ponta, você é ruim na classificação, provavelmente você vai ser o segundo piloto, porque o seu companheirinho de equipe, o seu coleguinha, vai ficar à sua frente na classificação e você não vai ter ordens de equipe, provavelmente, na Red Bull. E o companheiro dele só é bicampeão mundial, né? Eu acho que atualmente é o melhor piloto do grid em questão de estar melhor, entendeu? Ele está melhor e está com o melhor carro, né? Pelo menos as duas últimas temporadas. Claro, a de 2021 ainda estava pau a pau com a Mercedes, mas a temporada passada era o melhor piloto com o melhor carro, então não tinha pra ninguém. No atual grid eu acho que ele está melhor. Eu gosto muito de fazer aquela comparação assim, do futebol. Para mim, o melhor jogador do mundo é o Messi, mas está melhor do que o Messi, o Mbappé, o Benzema, entendeu? O Messi é o melhor, mas ele não está melhor. Tem outros que estão melhor que ele atualmente. Vamos passar aí para a Ferrari. Só vou pegar o último comentário do Luiz aqui. Se ele conseguisse classificar na frente do 33, que é o Verstappen, que na verdade não está 33 mais, ele já carrega o número 1 no carro, ele tem essa regalia por ser campeão mundial. Seria ruim para a imagem da Red Bull ordenar uma mudança de posição. Na verdade, Luiz, seria ruim, mas eu acho que ele não tem nem competência em ritmo de classificação com o Max Verstappen em condições normais.
Max Verstappen está num patamar muito acima do Sérgio Pérez, né, Cezão? Se deixar, mesmo que ele não queira que o Verstappen passe, ele defensivamente, a gente estava falando aqui que ele é muito bom, mas ofensivamente o Verstappen é melhor. E aí não tem para ninguém. O Verstappen passaria o Pérez aí facilmente. Eu também acho. Mudando aí para o segundo lugar de construtores da temporada passada, vamos falar aí da Ferrari. Essa eu acho que vai ter um pouquinho aí de discussão e de treta. Nós temos aí como a dupla de pilotos também mantida da temporada passada, o Charles Leclerc e o Carlos Sainz. E nós tivemos aí a demissão, assim dizendo, né, do Mattia Binotto. Entrou o Frederic Vasser, que já, para alegria dos tifose, Não dava. para alegria dos tifose, Frederic Vasser já deu uma declaração seguinte sentido, Fezão. Falou que não tem nem primeiro nem segundo piloto na Ferrari. Lembrando que isso aí é uma declaração assim contra a história da Ferrari, que sempre definiu muito bem o primeiro e o segundo piloto. Na verdade, acho que é a primeira vez na história da Ferrari que tem uma declaração nesse sentido. E eu te pergunto, essa declaração é para boi dormir, como a gente fala aqui em Minas? Ou realmente nós não temos a definição de primeiro e segundo piloto? E São Paulo também é para boi dormir. Cara, é assim. É claro que ele precisa dar um pouco de ânimo para essa disputa. Ele está chegando agora. Vassor, não sei se a pronúncia está correta, mas assim, ele chegou para ver como é que tá, né? Ele tem como obrigação vir substituindo o Binotto e substituir muito bem, resolvendo todas as besteiras que a Ferrari fez no ano passado. E aí, como começa tudo do zero, ele tem que dar uma empolgação pro Sainz e pro Leclerc. Assim, cara, ó, não tem ainda primeiro e segundo piloto. Vai passar 2 corridas, Luizão. 2 corridas a gente já vai ver quem é primeiro e segundo piloto. A gente já sabe, na verdade. A gente só vai confirmar a carimbada lá no passaporte dos dois quem que é o primeiro e segundo piloto. É claro que ele fala isso aí para gerar aquela expectativa. Nossa, será que vai ter ataque de um pro outro? Que a gente sabe que pode ter, mas é outro duelo que, em termos de pilotagem, um é um pouco superior ao outro. Não é tamanha a diferença, mas é um pouco superior. Sim, eu acho que o Leclerc é muito melhor piloto do que o Sainz. Acho que isso aqui a maioria também pensa assim. O próprio Luiz já colocou aqui que primeiro piloto Leclerc, segundo o Sainz. Mas assim, eu acho que aquela temporada de 2021, que fez com que o Sainz ficasse à frente em pontuação, em rendimento, no Charles Leclerc, deu um ânimo, deu um gás. Ele começou a temporada de 2002 só errando, tentando tirar algo do carro ou ser primeiro piloto, e isso só prejudicou o começo da temporada do Sainz. Mas eu acho que está bem definido que o Leclerc é mais piloto e é o primeiro piloto da Ferrari. Só que eu não sei se você vê dessa forma. Eu acho que o Carlos Sainz, diferente do Sérgio Pérez, ele não pensa isso não. Ele acha que ele é o primeiro piloto, ele vai para cima. Nós tivemos assim, embates, inclusive, dos dois. Se eu não me engano, foi no GP da Áustria, que teve um embate entre as próprias Ferraris mesmo, no ano passado. O da Áustria foi o que o Sainz pegou fogo no carro. Sim, o Leclerc venceu, né? O da Áustria, venceu na casa da Red Bull. Eu não sei se foi o da Áustria, mas nós tivemos uma corrida que os dois estavam disputando posição. Acho que na sprint da Áustria mesmo, se eu não me engano. Né? E a Áustria vai ter sprint esse ano e não teve na temporada passada. Eu não me recordo a corrida. Eu sei que nós tivemos uma treta aí já entre o Sainz e o Leclerc, além do Sainz ter errado bastante no início da temporada, Austrália, por exemplo, justamente por achar que é primeiro piloto. Vai ter que mudar a mente do Sainz aí? Ele vai ter que assumir essa condição de segundo piloto ou pode ir para cima? Ele vai para cima. Né? Não é nem questão de fazer a cabeça dele. Ele vai para cima, assim como ele tentou fazer toda a temporada passada. Ele, por muitas vezes, igual você comentou, em situações de ritmo de corrida, ele chamar no rádio e falar assim, ó, o meu ritmo de corrida é melhor que o Leclerc, me deixa passar.
É meio que já deixando assim, eu quero passar o que vocês chamam de primeiro piloto. Então, ele sempre teve essa personalidade. E lá na Ferrari, apesar de a gente saber que o ano passado era Leclerc e Sainz nessa ordem, o Sainz nunca aceitou. E ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar. A não ser que a Ferrari chegue e fale assim, ó, agora, amiguinho, você vai ter que fazer o trabalho de segundo piloto de fato, porque a gente precisa de tantos pontos para ganhar o campeonato individual e o campeonato de construtores, beleza? Ele vai ter que engolir a seco. Vai ser difícil. Ele não é tão mais fácil do que o Pérez, por exemplo, que a gente estava falando agora. Ele é cascadura aí para baixar a guarda e ter que aceitar como segundo piloto. Mas, é o que eu falei, 2 corridas a gente já vai ver uma disparidade aí entre Leclerc e Sainz e a gente vai acabar confirmando quem é primeiro e segundo na Ferrari, mesmo tendo esse embate interno. Eu acho que o chefe de equipe deu uma motivação para os meninos começarem bem a temporada aí, Os né? dois Mas, são de mas errar, os dois são de errar bastante, Luizão. é, Olha o GP da França lá, o que o Leclerc fez, meu. Então, assim, fica marcado. O Leclerc também precisa melhorar nesse ponto. Ele precisa, se ele quer realmente disputar o campeonato mundial, ele tem que amadurecer a mentalidade dele para manter ritmo de corrida, para segurar, saber que quando é a hora de aumentar a potência, quando é a hora de pisar um pouco menos e economizar o carro. Ele precisa aprender isso. E nada melhor do que ter um rival dentro de casa com o mesmo carro, com o mesmo motor, para ele ter uma disputa interna ali. Mas vamos ver como é que vai ficar. o Luiz, inclusive, comentou mais ou menos nesse sentido. Mas eu acho também que o Leclerc, assim, além dos erros dele, realmente, e precisa de maturidade para ser campeão mundial, naquele não erra também, a equipe joga ele no chão. Então fica assim, fica um pouco complicado, porque quando nós não temos o erro individual do Charles Leclerc ou do Carlos Sainz, tem o erro de estratégia da Ferrari, tem o erro das paradas, tem o próprio carro, o erro de confiabilidade. Então, assim, acaba que uma cadeia isso tudo e que o cara fica desmotivado também, ou então já fica sob muito mais pressão do que já tem dentro da Fórmula 1. A E gente a Ferrari tem que só ajudar te interrompendo, desculpa. também. Não, Então, e tranquilo. aí, assim, tem algumas coisas que a própria Ferrari já está fazendo para tentar minimizar o que aconteceu ano passado. Você vê que eles estão com a meta de 1.000 pitstops na casa, se não me engano, de 2 segundos. E eles estão em treinamento. Então, assim, era algo que precisava ser feito de fato. Precisava pegar quem que é a equipe de pitstop. Ah, são esses aqui. Então, ó, vocês vão ter que treinar. É treino, é prática. A Red Bull hoje é o pit stop mais rápido porque eles praticaram pra caramba. A Ferrari tem que fazer isso e tá fazendo certo. Então, cada um vai fazer a sua parte. A Ferrari internamente com as suas equipes de pit stop estão fazendo certinho e agora também depende dos pilotos, né? Eu não vou me recordar a corrida, mas é inadmissível um mecânico que só fica por conta de trocar os pneus dos carros, esquecer o pneu. E aconteceu Não, isso na temporada passada, eu não vou me recordar a corrida aqui de cor. é É triciclo, né? impressionante. Você tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira. Ai, meu Deus. Passando a nossa querida Ferrari, agora eu acho que sim, eu acho que é a equipe mais difícil da gente definir esse duelo interno e como que vai se proceder isso. Eu tenho alguns questionamentos aí para ver com você, que é o seguinte, nós vamos falar da Mercedes. Mantém também sua dupla de pilotos, Lewis Hamilton, heptacampeão mundial, praticamente dono da equipe também, e o novato que chegou chutando a porta e ficando à frente do heptacampeão, George Russell. O que eu te pergunto, Pezão, já para começar a treta, quem vai levar a melhor esse ano, na sua opinião? Russell. Eu também acho. Eu também acho. Russell, mas assim, ó, gente, com certeza tem gente que assiste a gente aqui que torce pro Hamilton, sabe da capacidade do Hamilton, sabe do talento do Hamilton. O Hamilton, se a gente ficar aqui falando só dele, vai uma live inteira. Realmente ele é um dos melhores pilotos desses últimos tempos, da última década. Só que assim, é o que a gente estava falando de fase. A fase George Russell está superior à fase Lewis Hamilton.
O Lewis Hamilton, por mais que a gente não acredite, ele está em fim de carreira. Ele tem menos tempo de contratos agora para frente do que ele já correu. Então, assim, não tem como, é normal. A gente já vê isso no basquete, com o LeBron James, que apesar de ele bater recordes, o time não vai tão bem. A gente vê o Tom Brady no futebol americano, que também é o melhor de todos os tempos, e o time dele realmente não conseguiu fazer muita coisa esse ano. O Hamilton é a mesma coisa. Infelizmente, você viu o ano passado, que ele chegou no pódio, a primeira coisa que ele fez lá foi deitar no chão, que ele estava morrendo de dor nas costas, e o Russell estava inteirinho. Ah, mas foi cena, foi isso, foi aquilo, pode até ser. Mas a diferença de idade ali faz com que o físico também de George Russell seja melhor. Então, eu acho, desculpa Neto, desculpa F1 Angola, eu realmente acho que o Russell vai ser legal esse embate, mas o Russell vai ser melhor mais um ano, mais uma temporada. O F1 Angola falou que esse ano é do Hamilton. Eu também acho que o George Russell está na melhor fase, o Hamilton também está descendo a ladeira, está na descendente, e eu também acredito que o George Russell irá melhor neste ano. Só tem uma questão que eu vejo muito nos debates aí, que é o seguinte, até hoje, o George Russell nunca pegou um carro de ponta. Ele pegou as Williams, que era uma barca furada, e agora um carro aí de terceira força, que é a Mercedes. Mas também quando ele pegou um carro de primeira força, que foi aquele GP do Bahrein, quando o Hamilton teve Covid, ele também deitou os cabelos, mas foi um GP só. Agora o meu questionamento é o seguinte, suponhamos que a Mercedes tenha um carro de ponta para lutar pelo título essa temporada. O Russell vai manter o mesmo rendimento com carro de ponta, ou é aquele piloto de carros medianos ou ruins? Você acha que ele pode bater o Hamilton num carro de ponta? Só depende dele. Só depende do psicológico dele. E pelo que eu vi, tanto no ano passado como em 2021, quando ele teve a oportunidade de pilotar com a Mercedes, ele aparentemente tem uma boa situação psicológica. O que eu quero dizer no psicológico? Uma coisa é o que o Luizão comentou, é o cara não ter muita responsabilidade e conseguir os pontos, conseguir pódio e tudo mais. Outra coisa é quando o cara vê na tabela que ele é líder do Mundial. Igual o Leclerc chegou a ser líder do Mundial. E como é que é essa pressão interna do cara, do piloto? Ele vai fazer igual o Leclerc lá na França, vai dar uma rateada, vai escorregar e vai bater o carro. Então, assim, só vai depender do Russell. É um aprendizado. Eu acho que ele está se preparando cada vez mais, e a Mercedes faz isso também de uma forma proposital, para que a transição, quando o Hamilton sair e o Russell ficar, seja já um cara já preparado para assumir uma posição tão difícil. Se tiver um carro de ponta e o campeonato estiver somente o Russell e Hamilton, aí eu mudo minha ideia. Aí o Hamilton acho que é melhor pela experiência que ele tem. Pela experiência ou pela equipe? Por ordens de equipe ou por questões administrativas? Eu acho que, claro, o Toto sempre vai puxar a sardinha pro lado dele. Mas pela experiência, aí sim, eu acho que o Hamilton vai um pouco à frente, sim. Eu acho que com carro de ponta, eu vejo mais o 8º título do Hamilton do que propriamente o primeiro do George Russell, embora eu ache que não vai ter esse carro tão de ponta assim, e o Russell com um carro de terceira força, eu acho que ele ainda vai ficar à frente do Hamilton pelo momento da carreira, mas em situações de carro de ponta, que é diferente, você falou muito bem, a questão da responsabilidade, a questão da pressão, a pressão é muito maior. Se você colocar uma Williams em segundo lugar, para ele é lucro. Se ele colocar em 10º, para ele é lucro. Agora, você manter aí um carro de ponta é mais difícil, e aí eu acho que o Hamilton é mais preparado. Tanto é que, para muitos especialistas da Fórmula 1, o Hamilton é um dos maiores de todos os tempos, justamente por ter essa tranquilidade e essa maturidade em sempre que
ter um carro de ponta e nunca desestabilizar, sempre ser um cara competitivo, que se não ganhar pontua muito bem, que não vai para o tudo ou nada. O Hamilton é muito bem visto por Sim, conta disso. sim. Não é Não, verdade? e o Russell, sem responsabilidade ano passado, ele ficou à frente do Sainz, que tinha o segundo melhor carro. Então, assim, a Red Bull disparada estava na frente, o segundo carro era a Ferrari, tanto é que ficou no vice-campeonato, e a Mercedes, que não estava tão bem, que teve tantas corridas aí para acertar seu carro, mesmo assim o Russell ficou no campeonato à frente do Sainz. Então, assim, ele tem sim potencial para estar lá na liderança, para estar brigando com títulos. Mas é isso, a responsabilidade de estar e manter lá na frente são poucos que conseguem ficar. É a mesma coisa que em 2021, quando o Verstappen conseguiu liderar o campeonato. A gente falou, ó, vamos ver agora como é que vai ser a direção do Verstappen sendo líder do campeonato. E ele tratou psicologicamente muito bem. Verdade. E até o Luiz comentou aqui que também é a questão da história, né? A história pode ser escrita, então a Mercedes deve favorecer, ainda colocou descaradamente, o Hamilton pelo 8º título em um carro de ponta. Eu também acho. Isso é bom para a Mercedes, que vai ser na Mercedes essa história sendo escrita, ultrapassando o número de títulos do Michael Schumacher. Então, realmente, e também pela história do Hamilton com a Mercedes, ele é o primeiro piloto ainda. Por mais que o George Russell está numa fase melhor, teve mais pontos e rendimento bem melhor que o Lewis Hamilton na temporada passada, o Hamilton ainda é o primeiro piloto, é o queridinho da Mercedes. Mas, Mas, pode ó, complementar, Fazão. Mercedistas, se isso acontece, se o Hamilton consegue bater o recorde do Schumacher, podem dar tchau pro Hamilton, tá? Porque ele já faz a sua malinha e vai realizar sonhos que não é só pilotar na Mercedes, vai por mim. Vai pilotar na Ferrari, Fezão? Vai, Esse é o sonho vai. de o sonho de qualquer piloto, era o sonho também do Ayrton Senna, né? Vai para Maranello, com certeza. Outra questão, vamos supor, em carro de ponta, Mercedes com carro de ponta. Eu tô sempre fazendo essa suposição e talvez, pode ser, mas acho que é difícil. Numa situação hipotética aí, de um carro de ponta, o Russell aceita de boa ser o segundo piloto? Não vai Não, aceitar? Vai ser o não. novo Rosberg? Vai ser? Ó, vai ser cascadora. Assim, não é à toa que o Hamilton queria o Bottas e não queria o Russell nesse momento. Ele sabe que o Russell não vai aceitar tão bem. Ele quer ser o primeiro piloto. Ele pode até saber que pelo nome, pelo peso, ele tem aí a condição como segundo piloto, mas ele não vai aceitar isso de nenhuma forma. Se tiver igual teve com o Bottas, o Toto entrando no rádio, ó, this is Toto, deixa passar, rapaz, ele vai xingar, independente quem é no rádio. Você Pode acha, ter Pedro? certeza. Você acha que ele não vai respeitar o patrão aposentar, não? Respeitar ele vai, agora deixar numa boa ele não vai não. Isso é muito, muito boa isso, sua opinião, porque é uma opinião que diverge. Eu acho que tem pessoas que pensam que ele vai respeitar a aposentadoria do Hamilton para depois botar as asinhas de fora, ou pode ser um novo Rosberg aí e começar a tretar com o Hamilton e não aceitar essa questão aí de ordem de equipe, deixar passar. É complicado porque eu acho também que vai estar em jogo essa questão da história, né? Seria, em situações de carro de ponta, seria o 8º título do Hamilton, né? Assim, é complicado, mas aguardemos aí para ver se nós vamos ver um novo Bottas ou um novo Rosberg na figura É, do George Russell, né? mas como eu concordo tanto com o que o Cid falou, como o que o Luiz também comentou. É uma situação difícil e concordo com o Cid. O lançamento aí, a forma que veio, claro que a gente não viu o motor, não viu a aerodinâmica nem nada ainda, mas da forma que a Mercedes lançou seu carro, vem de uma forma imponente, sim. Se for candidata ao título, eu acho que já vai ser definido muito bem ali essa questão da possibilidade do 8º título do Hamilton.
e já vai botar todas as cartas na mesa para o George Russell. Não sei como que o George Russell irá se portar. Se vai ser um novo Bottas, se vai ser um novo Rosberg. Mas isso Na, em caso... na em Fórmula caso 1 brigar pelo título. na Fórmula 1 eu não me lembro do Russell ter que ficar como segundo piloto. Não, não. Nunca. Ele já assumiu. Na verdade, o Russell, o Piastri, o próprio Drogovic, menos, mas um pouco também. Essa turma, principalmente o Russell, o Piastri, o próprio Leclerc, Norris. o próprio Verstappen, essa turma ganhou tudo lá na base, cara. Eles não vieram igual um Zhou Guan Yu, igual o Yuki Tsunoda, não, sabe? Que vem muito mais por questões de patrocínio e dinheiro do que propriamente por talento. Esses não, esses subiram por talento mesmo, o próprio Nick De Vries, que agora conseguiu a sua vaga, já era para estar na Fórmula 1 há muito tempo, se não fosse essa questão de dinheiro, falar mais alto. Então, assim, o Russell, a carreira do Russell é impressionante. Ele sempre foi um cara vencedor, ele nunca foi para ser segundo piloto, para ser coadjuvante, não. Vamos ver o que espera. Mas de um outro lado também, como o próprio Luiz falou, de outro lado também nós estamos vendo a história sendo escrita, né? Sim. É um privilégio, ver o LeBron James, como a gente falou esses dias, aí ultrapassando o Kareem Abdul-Jabbar em pontuação. A gente viu a história ser escrita e estamos vendo também a história sendo escrita com o Lewis Hamilton. Por isso que eu não gosto muito desse saudosista, sabe? Cada época da Fórmula 1 tem seu brilho. Mas, falado bastante aí da Mercedes, vamos passar aí para a quarta equipe. Deixa eu só te interromper, Luiz. Aqui é sua, a live é sua, mas não vou deixar passar. A gente acompanha sempre os comentários de todo mundo. Cid, saiba que a gente não vai comentar muito da Ford, e o pessoal também não está falando muito da Ford, porque a Ford, de fato, ela fechou a parceria, mas ela só vai mesmo entrar junto com a Red Bull daqui 2 anos. Assim, ela vai estar acompanhando a Red Bull. E a Honda, por sua vez, ela pode voltar a fazer parcerias com a McLaren. Ó, o boato. Há um boato bem grande. Então é por isso que você não vai ver falando sobre Ford ainda. Mas é coisas para 2026, aí, 25, 26. E também, até aproveitar para dar um boa tarde para o Cid, que sempre acompanha as nossas lives, que hoje nós vamos ficar mais restrito nas análises aí dos duelos internos. Nós vamos ter live para tudo quanto é tipo de assunto aí. É a primeira do ano de muitas, assim, espero. Alpine, também eu acho que nós temos aí uma possível treta. Nós temos aí a Alpine, a equipe francesa, com seus 2 pilotos franceses, Esteban Ocon e Pierre Gasly. Temos na Alpine, o Fezão, lembrando que o Esteban Ocon já permanecia na equipe, saiu o Fernando Alonso, e o Pierre Gasly é um estreante na equipe. Temos na Alpine o primeiro e segundo piloto definido? Não. É a primeira equipe que a gente vai falar aqui, não é a única, que essa vai ficar corrida a corrida, pau a pau, disputando quem vai ser primeiro e segundo. Porque assim, o Ocon, por já estar lá, ele vai estar na cabeça dele de que ele é o primeiro piloto como fala? Fugiu a palavra, por herança. Herdou o primeiro piloto, que era do Alonso. Porém, o Gasly, que Só vem da... Isso dá uma vantagem para ele, você acha? Na equipe ou não? Nada. Não estou dizendo que ele é um mau piloto, tá? Não estou comparando pilotagem ainda. Mas o Gasly, ele vem numa situação também que ele era primeiro piloto na AlphaTauri. Ele saiu meio que esculachado de uma forma errada até da Red Bull, mas na AlphaTauri ele estava com o primeiro piloto e veio com uma certa moral. A Alpine, na hora que contratou o Gasly, ele veio com uma certa moral. Então, também não quero falar sobre nacionalidade, mas a gente sabe muito bem que francês tem o ego lá na lua. E a equipe é 100% francesa. Se a gente comparar igual o futebol, gente, a seleção francesa, o Mbappé e o Benzema também não se batem muito bem lá e tem uma briga direta. Então, assim, é meio que cultural, eles têm umas tretas internas lá. Então, pode esperar, vai ser legal pra caramba, mas
não vai ser a única dupla que a gente vai ver treta. E não tem primeiro e segundo piloto nesse aí, não. Boa. Então, o Fezão já garantiu aí que essa questão da herança da equipe não tem vantagem para o Ocon, não. Lembrando aí, já foi falado, inclusive, pelo Neto, parece que existe uma treta entre os dois pilotos desde a época do kart. Não sei se tem algo envolvendo patrocínio, já ouvi dizer isso também. E aí, seguinte, agora eles são companheiros de equipe, já foram para um jogo da NBA juntinhos e tal. Fezão, eles vão trabalhar em harmonia em prol da equipe ou na primeira curva que um fechar o outro, a treta vai iniciar? Vamos lá. Gente, vamos supor que Luizão e eu estamos trabalhando na mesma equipe, na mesma empresa. Certo? Beleza. Tudo em prol da empresa. Óbvio. Sempre o trabalho é feito aqui em prol da empresa. Surge uma oportunidade em que um vai ser promovido e vai ganhar 3 vezes mais do que ganha hoje. Vamos continuar em objetivos aqui perante a empresa. Só que se tiver uma oportunidade para você ganhar vantagem em cima do outro, normalmente já tem. Na Fórmula 1, então, meu amigo, pode contar que se depender dos dois ainda, que tem carne de pescoço, mas vai jogar o outro longe, longe. Aí depois tem reunião, depois tem acerto, vai ter treta pra caramba na reunião e vão ficar ainda em pró da equipe. Mas os dois, se tomar uma fechada, se achar que foi mais agressivo do que deveria, pode contar que vai ser engraçado. Não é nem que, nossa, vai ter acidente, não. Vai ser engraçado e vai ser legal essa treta interna. E o Ocon, aí ó, temos 2 comentários aí, o Ocon já gosta muito de uma treta com um companheiro de equipe. Foi na antiga Force India, depois Racing Point com o Pérez, foi forçado a equipe a desmembrar essa dupla aí, porque eles tiveram bastante treta aí, eu lembro também, seja na Force India, seja na Racing Point. E pra gente, eu também acho que eles não vão ficar harmônicos não, vai ter treta. E eu acho que eles são muito semelhantes. E você falou a questão do ego francês também, que eu acho que adiciona um tempero a tudo isso. Mas, Fezão, em razão de pilotagem, técnica, ousadia, um completo de piloto, quem você prefere? Esteban Ocon ou Pierre Gasly? Que o nosso amigo Britão não calma aí. Não fica igual o Pablo, não. Começando o sabonete. Eu já vi que você tá querendo ficar em cima do muro. Não, é que eu tô aqui pensando como eu vou explicar para todos aí. Mas é que o nosso Britão, nosso amigo, um abraço também pro Pablo, o Britão aí, não fique achando demais aí. Mas na somatória, eu gosto mais da pilotagem do Ocon. Por uma situação, ele estrategicamente ele é melhor. Estratégico. O que é essa situação? A gente vai pôr um episódio aqui que todo mundo vai lembrar. Ele quase concluiu uma prova inteira com um jogo de pneus. Ele ele fez a troca com pneu duro e ele quase fechou a corrida inteira com o mesmo jogo de pneus. Então, assim, ele é um cara que ele não tem muita agressividade, mas o Gasly também não tem. Então, assim, em termos de agressividade, eu vejo ali muito pau a pau. Defensivamente, os dois, como eu falei, são carne de pescoço, eles não deixam muita gente passar. E quando deixa passar, já dá uma lascada num ou no outro. Só que em termos de estratégia, eu vejo que o Ocon, junto com o seu engenheiro, ele faz uma estratégia melhor, fez umas estratégias melhores até que a do Alonso. A gente viu aí que muitas vezes o Ocon conseguiu ficar à frente na temporada do próprio Alonso, do próprio Pérez, que a gente estava comentando aqui agora, quando ele estava na Force India. Então, nesse ponto, em termos de estratégia, eu acho que o Ocon leva uma certa vantagem. Não quer dizer que isso vai ser diferencial no duelo entre os dois, mas eu acho a pilotagem melhor. Eu tenho uma opinião parecida com a do Luiz aí, que acho que os dois bastante parecidos, como até na pilotagem, nos resultados, no que proporciona no histórico com as equipes.
eu tenho uma leve, mas uma leve tendência de preferir o Ocon também. Eu acho o Ocon um pouco. Mas assim, é mínimo. Porque eu gosto pouca também coisa. do Gasly como piloto, mas um pouquinho ali eu prefiro mais o Ocon também. Eu acho que o Ocon representou mais aí quando precisou, principalmente por ter companheiro de equipe como o Pérez e também como o Fernando Alonso. Se a gente pegar o Gasly só teve, assim, dizendo de piloto de ponta, o Verstappen e tomou, assim, uma sapatada que tiveram que testar Gasly, Albon para fechar com o Pérez. Sim. Então, assim, se a gente E for olhar em características, o Ocon bateu de frente com o Alonso algumas vezes, bateu de frente várias vezes com o Pérez. Então, assim, eu vejo o Ocon levemente melhor do que o Gasly. E é uma oportunidade para o Gasly também, né? Ele foi chutado da Red Bull e ele tem como oportunidade agora mostrar que ele é aquele piloto que ele queria mostrar na Red Bull. Então é por isso que a gente até compartilha aqui da mesma ideia. O Ocon é um pouco diferenciado pelas disputas que ele teve, sim, mas o Gasly com essa força de vontade que ele quer mostrar, que ele ainda serve para ser primeiro piloto de grandes equipes, pode ser que dê um diferencial nesse duelo, mas vai ser interessante. Com certeza vai. McLaren, Pezão, nós temos aí Lando Norris permanecendo na equipe. E nós temos agora, eu sou fã desse cara, já estou cravando que eu sou fã desse cara, eu acho ele um baita piloto. Um estreante aí, o Oscar Piastri. Eu quero saber o seguinte, o Lando Norris, pelas temporadas aí, veio como uma promessa, depois caiu um pouco no rendimento, e também bateu aí seu companheiro de equipe nas 2 temporadas, o Daniel Ricciardo. Nós temos na McLaren definido quem é o primeiro ou o segundo piloto, ou não, Fezão? Para a primeira corrida, sim. Depois, não. Nós estamos descendo o grid e você tá ficando igualzinho o Pablo, cara. Não, você tá ficando um sabonete do cara. Mas eu vou explicar, gente. Calma, não vou ficar em cima do muro. Eu vou explicar. É só para dar uma pitada aqui na situação. Para a primeira corrida, o Norris é o primeiro piloto da McLaren. E o Piastri chega como um novato que pode ser promissor. Ele vem como segundo piloto. Tudo pode acontecer já na primeira corrida. Tudo. O Norris, ele ainda é aquela promessa. Eu gosto do Norris também. Eu acho o Piastri um cara que a gente pode hoje comparar com o De Vries, não pela idade, mas pela história que eles têm de Fórmula 1 para chegada e tudo mais. Mas o Norris é aquela promessa. Esse ano vai. Esse ano vai. Esse ano vai. Se não for esse ano ele tomar uma piaba do Piastri, em 3 corridas, o Piastri é o primeiro piloto e o Norris se torna o segundo piloto. E aí, gente, se isso acontecer, esquece Lando Norris. A gente já viu ele em Sochi, quando ele perdeu aquela corrida por causa da chuva. Ele desabou, ele despencou. Ele não foi mais aquele piloto na temporada, no resto da temporada. E não foi o ano passado também por causa do carro. Se o Piastri se mostrar um piloto superior ao Norris, o Norris aqui, igual foi o Ricciardo ano passado. Pode esperar essa situação se o Piastri pilotar 2 ou 3 corridas melhor que ele. Eu gostei aqui que o comentário do Luiz Lúcio tá estilo seu. Sim e não. Tá vendo? Tá vendo? Mas assim, e outra questão, eu acho até, isso é opinião pessoal, eu acho que o Piastri tende a dar uma dor de cabeça danada pro Lando Norris. Escuta o que eu tô falando aí. Grava, eu costumo falar, tira print da live aí. Tira print da live. O Piastri vai dar uma dor de cabeça danada pro Lando Norris, escuta o que eu tô falando. E o Norris, Fezão, vinha dando um passeio no Daniel Ricciardo nessas 2 últimas temporadas. Vai ser assim com o Piastri também ou não? Mas nem com reza, de verdade. É um rapaz novo, é um rapaz que quer mostrar serviço e, além de tudo, isso pode ser útil ou pode atrapalhar o Piastri também, por muitas vezes. Todo mundo está de olho nele, pelo que aconteceu para ele chegar na McLaren.
Então, assim, tem gente que tá olhando do tipo, quero ver se esse moleque é tudo isso mesmo. E tem gente que tá falando, nossa, pra tá indo pra McLaren, pro pessoal correr atrás dele, é porque deve ser a nova promessa da Fórmula 1. Então tem gente que tá olhando com bons olhos e tem gente que tá só gorando o rapaz. E ele vai ter que saber lidar com isso, com todos os olhares aí, principalmente da imprensa que fica lá. E eu ainda acho que ele pode superar o Norris logo na primeira temporada, porque o Neto falou assim que essa primeira temporada, e tá certo também a opinião do Neto, pode ser um ano de aprendizagem. Sim, de fato é o primeiro ano dele, mas eu acho que ele já vem com o pé na porta e ele tem plenas condições de superar o próprio Lando Norris, que não vem numa crescente, porque ele simplesmente bateu o Daniel Ricciardo, e bateu o Daniel Ricciardo ultimamente não tem sido tão difícil. Tá a mesma coisa da questão do Mick Schumacher com o Mazepin, né? Bateu o Mazepin não é desafio para ninguém. Uma outra questão da McLaren, eu acho interessante. A McLaren, eu não sei se só pela superioridade do Norris em relação ao Daniel Ricciardo, ou se também por personalidade. Essas 2 temporadas, a McLaren veio com o maior companheirismo do grid. Eu ainda falava que era a dupla de zaga, né? Porque o número 3 e o número 4. Daniel Sim, Ricciardo e verdade. Lando Norris. Então, a dupla de zaga ali é só sorrisos. O ambiente parece ser o melhor ambiente possível de se trabalhar, que era o Daniel Ricciardo e o Lando Norris. Não sei se porque o Lando Norris estava bem superior e o Daniel Ricciardo já estava confortável com os resultados, ou estava desestimulado, não sei o motivo. Quero saber o seguinte, com essa nova dupla, Lando Norris e Oscar Piastri, nós vamos ter mais sorrisos e fotinhas e ambiente tranquilo para se trabalhar, ou podemos ter rivalidade e treta? Eu acho que vai ter uma rivalidade mais amigável do que a gente estava falando agora de de Gasly e Ocon. Essa vai ser, com certeza vão ter momentos que um não vai olhar para o outro. Já Lando Norris e Piastri, eu acho que vai existir sim essa rivalidade entre os dois, mas parece por fisionomia, por situações, que tanto Norris como Piastri não é um cara de ficar agressivo, de fechar a cara e tudo mais. Pelo contrário, é o que eu comentei. O Norris, por muitas vezes, quando pressionado, parece que ele cai o rendimento dele, ele fica meio depressivo. Então, eu não sei o Piastri, eu confesso que eu não vi o Piastri na Fórmula 2, mas dizem que ele tem uma pilotagem agressiva também. Mas, por ser a primeira temporada dele, ele vai relevar bastante coisa se ele tomar piaba aí do Norris, porque, pô, ele tá chegando agora e tudo mais, é o cara que tem que aprender, então eu acho que ele vai relevar bastante. Então não acho que vai existir, mas não vai ser aquela pesadíssima, né? E aí você comentou sobre o ar da McLaren. A McLaren, se eu não me engano, também teve alterações aí nas suas direções, né? Agora quem tá à Sim. frente é o Stella, né? Então, isso também pode mudar um pouco da cara da McLaren. A McLaren, que era toda de boa e tudo mais, pode ser que se torne mais agressiva por causa do Big Boss aí, da McLaren ter sido alterado. Com certeza, com certeza. Acho que a McLaren a gente deu para esgotar aí também essa Sim. questão do duelo interno. Partiu o Alfa Romeo, Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, ou Guan Yu Zhou. Bem definido quem que é o primeiro e o segundo piloto também. Acho que esse aí não tem nem discussão, né? Não tem. Existia um piloto que eu achava promissor até ele voar, com todo respeito, até ele voar em Silverstone, depois que aconteceu o acidente em Silverstone, o Zhou Guanyu, ele não sei o que aconteceu, ele deu uma caída bem grande. Definido aí que o Bottas é o primeiro piloto, obviamente o Zhou o segundo. O que você acha do Zhou como piloto? Difícil dizer, Luizão, porque assim, ó, eu fui enganado pelo Tsunoda em 2021 e eu fui enganado pelo Zhou Guanyu em 2022. E você conhece, você sabe eu não gosto de piloto pagante. Ele é mais um piloto pagante aí na Fórmula 1. Sim. Ele vinha com uma situação, e eu falei a temporada passada todinha, que dos pagantes ele foi o melhor. Só que assim, ele já aprendeu o que tinha para aprender ali com o Bottas.
esse ano de 2023, ele teria que ser melhor, ou bater roda a roda ali com o Bottas. Mas eu acho que isso não vai rolar. Não vai acontecer, não, né? Não vai acontecer, então vai ser mais um aí que, quando se despedir da Fórmula 1, não vai fazer falta, assim como o Latifi fez. Boa. Alfa Romeo, a gente não tem muito o que falar, não, e todos nós fomos enganados, segundo o Luiz. O Tsunoda, para mim, me enganou ainda mais, que ele chegou com um rompante ali, agressivo, um 10º lugar, se eu não me engano, chegou chegando, mas... Xingando tudo, fazendo de tudo. Não. Depois ele ficou no lugarzinho dele. A única coisa para se falar da Alfa Romeo é até logo, até breve, tchau, porque não vai ficar e vai querer só fazer o feijão com arroz para não ser a pior do grid. Até agora, na verdade, foi a equipe mais fácil que a gente falou e que tomou menos nosso tempo. Porque tá muito bem definido o primeiro piloto, que é o Bottas, e Diogo Anil ali vai, né? Sim. Para compor precisa de 20, né? Então tem que ter um para... É isso mesmo. Passada aí Aston Martin, essa eu acho que vai dar... Essa acho que vai ter algumas polêmicas aí. Nós tivemos aí a aposentadoria do Sebastian Vettel, então a dupla da Aston Martin, Fernando Alonso, que já é treta só por si só, e Lance Stroll. A primeira pergunta eu acho que é tranquila também, mas depois nós vamos piorando aqui a situação. Bem definido quem que é o primeiro e o segundo piloto, né? Acho que não tem... Claro, não, bem definido. É o cara que é o filho do dono. Boa. O Vettel, ano passado, na temporada passada, tá certo que era uma temporada de aposentadoria, já pensando aí na praia, chinelinho. Ele teve um rendimento bem parecido em números com o Stroll. Embora o Vettel tenha uma história muito grandiosa na Fórmula 1. Em se tratando de Alonso, você acha que o Stroll pode vir a ter números semelhantes também em rendimento com o Alonso, ou vai ser um passeio do Alonso, porque o Alonso não é o Vettel? Em termos de números, eu acho que vai ser um passeio. O Alonso, diferente da situação que o Vettel estava, como você bem comentou, aí já estava... vou tentar ensinar esse rapaz aqui. O Alonso não quer isso, ele não quer ensinar ninguém, ele quer mostrar que ele ainda tem muita gasolina para queimar. Então, se derem um carro bom pro Alonso, pode esperar que toda a corrida, o Norris, eu tô ruim hoje de nome, cara. O Stroll, obrigado. O Stroll vai tomar piaba toda a corrida do Alonso. Toda. Eu acho que o Alonso não é Vettel, não, viu? Eu acho que o Alonso não tá ali para ser coach de ninguém. Ele vai lá para fazer a corrida dele, vai ser um passeio para cima do Stroll em números. Porque o Vettel ficou bem assim, comparado com o Stroll na temporada passada. Outra situação também, que eu acho que era por ser fim de carreira, aposentadoria anunciada, teve uns dois chega para lá que o Stroll deu no próprio Vettel, cara, inclusive causando risco de acidente grave e sendo companheiro de equipe. Você acha que se ele fizer isso com o Alonso, o que vai acontecer, Pezão? Cara, sai os dois voando, de verdade, e o Alonso vai voltar empurrando, batendo o capacete nele. O Alonso é sangue no zóio, então esquece, ele não tem essa paz que o Vettel tinha. O Vettel era o Buda na Fórmula 1, gente. O que acontecia, ele tava ali sossegadão, tô bem, tudo mais. O Alonso, por muito menos, ele já xingou o próprio Stroll na temporada passada pelo que o Stroll fazia. Então, se tiver algum arranca-rabo, alguma jogadinha a mais do Stroll, ele falar, não vi no retrovisor, esquece, meu amigo, vai voar um capacete nas ideias dele. Na verdade, eu também acho isso, e eu acho assim, o Luiz Lúcio aí colocou que a Aston Martin chamou Alonso para ensinar o Stroll. O pai dele acha que bons professores falando do Lance é um bom piloto. Eu acho que nessa ele se enganou então, porque eu acho que o Alonso não vai querer ensinar ninguém, cara. Não vai querer ser, ainda mais com a idade que tem, com a personalidade que tem, ele não tá ali para ser babá de ninguém. O Vettel até pode ser. Exatamente. Eu concordo que
provavelmente o papai Stroll fez isso pensando em ensinar o filho. Mas assim, se for para ensinar alguém, se fosse para ensinar alguém, o Alonso ensinaria o Drogovic, mas o Stroll não. Sim, também acho. E Pezão, o Alonso deu uma declaração também falando que o Stroll é um candidato aí a ser campeão mundial da Fórmula 1. Você acha que o Alonso está entendendo bastante de automobilismo ou ele pode pedir uma vaga na Praça Nossa aí para ser comediante ou fazer um stand-up, algo nesse sentido? Gente, o Alonso é o Alonso não só pela pilotagem dele, mas porque o que ele faz com a mídia. O ano passado, ele começou a reclamar tanto da Alpine que ele falou assim que se a Alpine tivesse dado para ele os pontos que ele perdeu, ele estava disputando o campeonato. Então, assim, vai falar o que de um cara desse? Não tem o que falar. Eu vou pedir o Alonso para dar uma declaração para falar que o Nicão do Cruzeiro vai ser o próximo bola de ouro. Cara, ele promove muito, muito. Aí os caras falam, nossa, o Alonso falou isso. Mas, gente, ignora. Tem coisa que o Alonso fala só, joga ao vento só. Eu também acho. É um comediante nato. Aqui, e o que o Alonso foi fazer na Aston Martin, Vezão? Tá acreditando no projeto mesmo ou fazendo aquela cama para deitar na aposentadoria depois? Não, eu acho que ele tá acreditando no projeto, de verdade. Eu acho, tá? Ele é competitivo o Alonso, demais, né? ele não é um cara que vai entregar os seus pontos aí só pelo simples fato, eu quero me aposentar, vou ganhar dinheiro aqui. Não acho isso, não acho de verdade. Eu acho que fizeram um bom marketing para ele do carro, do que poderia acontecer para ele, e ele aceitou a briga. O que eu acho que ele deu um tiro no pé, mas ele acredita que o projeto vai melhorar, então tomara. Bom pro Drogovic também. É muito bom pro Drogovic, que é o piloto reserva da Aston Martin. E o Luiz Lúcio falou, Alonso, você é um fanfarrão. Realmente. Acho que se ele não quiser Fórmula 1, ele tem vaga aí nos programas de comédia, com certeza, com certeza. Vai ser comentarista na Espanha, pode ter certeza, gente. Com certeza. Falta 3 equipes pra gente analisar, Fezão. Vamos falar agora da Haas. Kevin Magnussen, a dupla, e Nico Hülkenberg. Saiu fora o Mick Schumacher, que agora é piloto reserva da Mercedes. Tem primeiro e segundo piloto aí ou não tem nenhum piloto? Tem o 1,5 para cada lado aí, tá bom assim? Não vai ter, gente. Aí, ó, outra disputa igual a Alpine, vai ser legal de assistir. Só que isso vai ser, eu acho, né? Vai ser do meio pro final do pelotão, mas vai ser bacana de ver isso aí. Isso aí esses dois, junto com a Alpine, podem movimentar em termos de ultrapassagens e também de acidentes as corridas dessa temporada. Com certeza. Nós não temos, então, um primeiro e segundo piloto definido, pela Haas, eu também penso dessa forma. E quem que é mais piloto, na sua opinião? Se é para escolher o pior do resto. Nossa, gente, ó, eu não gosto de nenhum dos dois, tá? De verdade, nossa, não me desce nenhum dos dois. Mas entre os dois, pelo que o Magnussen fez o ano passado, o Magnussen eu acho um pouco melhor. Eu também prefiro o Magnussen, mas, assim, eu preciso escolher um, entendeu? É o menos pior. Essa Haas tá parecendo o meu time, viu? Tá parecendo o Cruzeiro, não dá muito pra você escolher, não. Passado aí da Haas, AlphaTauri, mantido Yuki Tsunoda, porque o Pierre Gasly nós já falamos que foi para Alpine, e agora um estreante, né? Estreante entre aspas, porque estreou numa corrida na temporada passada, Nick De Vries. Temos aí primeiro e segundo piloto definido? Temos e a inédita situação onde o novato vai superar o veterano. Isso aí é fato. Mas você acha que isso já está... Não, que vai superar eu tenho quase certeza, mas você acha que isso já está definido dentro da equipe? Você acha que o Tsunoda já está indo para o escritório sabendo que ele é o segundo? Já sim. Primeiro, assim, pela personalidade do Tsunoda. O Tsunoda
na saída do Gasly, eu esperava o Tsunoda já tentando dar aquela crescida, aquela peitada. Ele, pelo contrário, ele ficou, eu vou sentir falta do meu amigo, tal, não sei o quê, e começou a dar uma diminuída. E o De Vries não, o De Vries, ele é aquele cara de uma oportunidade, ele supera quem precisar. O ano passado ele teve uma oportunidade, ele superou o Latifi, que era, até então, o pior cara do grid, mas ele tinha como rival dele interno, então ele foi e superou o cara. Não só isso, como o máximo de pontos que a Williams conseguiu numa corrida foi com o Albon 2 pontos e com ele 2 pontos. Ou seja, o melhor resultado da Williams, o próprio primeiro piloto da Williams, ele equiparou o primeiro piloto da Williams tendo o carro uma vez na mão só, né? Então, também, além do Latifi, eu acho que ele ainda equilibrou a situação com o Albon, ou até melhor do que o Albon nessa situação. E aí, internamente, Luizão, eu realmente acho que o De Vries hoje já chega com uma carga de primeiro piloto. A minha dúvida era essa. A minha dúvida, na verdade, era essa. Se lá no escritório já isso está bem indefinido ou se o Tsunoda iria com a carga de ser o veterano da equipe como primeiro. Mas o De Vries é muito mais piloto. Além de ser muito mais piloto, ele tem muito mais experiência. As equipes que ele já ficou como reserva faz dele ter uma bagagem melhor que a do Tsunoda. Então eu acho que ele vem com essa bagagem de estratégia, de como fazer, de como lidar, de como comentar, de como fazer as paradas e tudo mais. Ele vem com uma experiência de primeiro piloto. Então o Tsunoda com certeza está aprendendo com ele. Então internamente o De Vries vai ser o primeiro piloto também. Com certeza. E lembrando, pessoal, que essa nossa live eu vou deixar ela no YouTube do F1 a todo vapor depois e também vou colocar no podcast lá nas principais plataformas, Spotify, Apple Podcasts. Então, Fezão, sua voz estará também, sua voz e vídeo estará no YouTube e a sua voz estará também nas plataformas de podcast. Então aproveito mais uma vez aqui, pedir para que se vocês estão gostando dos comentários desse cara aqui, desse lindo que está falando para vocês aqui, seguem o Underline GP Race aí, que toda segunda-feira tem essa resenha a partir de agora. Sigam o Underline GP Race e esse episódio escutem no podcast, que é mais vantajoso para vocês do que ver o Fezão em vídeo. Coloca no Spotify, lá no Apple Podcast, vocês vão fazer mais vantagem. Porque vocês não vão ver os nossos rostos. A voz é de locutor de rádio, a cara não parece que toma uma bolada na cara. Muito bom. Vamos finalizar então aí essa análise nossa aí dos duelos internos aí das equipes, com a Williams, a última colocada da temporada passada, mantém Alexander Albon e tchau, graças a Deus, tchau Latifi, amém. Menos um. E nós temos menos um. Nós temos estreante aí, Logan Sargent, que é americano, então tem um interesse de patrocinadores aí, de expansão da marca nos Estados Unidos. E aí eu te pergunto, temos um primeiro e segundo piloto definido na Williams? Temos, né? Tranquilamente. Albon o primeiro, o Sargent é o segundo. Com certeza. E o Sargent também, em questão de currículo, não é tão grandioso como piloto. Acho que ele vai muito mais pela questão da nacionalidade do que propriamente de talento puro, né? É o que ele pode agregar pro esporte. Luiz. Mas assim, pode comentar. Não, só para concluir a questão do Sargent, é assim, gente. Eu acompanhei a temporada passada da Fórmula 2, até mesmo por causa do Drogovic e tudo mais, e o Sargent, ele é muito instável. Ele tem corridas que faz um espetáculo, tinha, né, na Fórmula 2, e tinha corridas que se ele fizesse o básico já estava bom, e ele acaba extrapolando um pouco. Vou dar um exemplo da última corrida em Abu Dhabi. Ele precisava, se eu não me engano, ficar pelo menos em quarto lugar para garantir os pontos necessários para ele conseguir a superlicença para a Fórmula 1. Gente, ele estava bem, ele só precisava manter o ritmo de corrida. A pressão em cima dele provavelmente foi tão grande que ele quase não consegue os pontos para conseguir a superlicença. Então, assim, é um cara que a gente vai ver muita instabilidade nele, ainda mais sendo o novato da Fórmula 1 e sendo o americano na Fórmula 1 agora com a Liberty. Então, assim, ele vai ter essa responsa pesada nas costas dele,
e provavelmente ele vai, desculpa o termo, mas ele vai peidar na farofa várias e várias vezes. Então, a gente vai ver um Mazepin 2, de verdade, em termos de rodar, tá? Não tô falando de pilotagem, mas ele vai rodar bastante. Foi bom você tocar nesse assunto, porque o meu outro questionamento é o seguinte. Nós tivemos na temporada passada um passeio do Alexander Albon para cima do Latifi. Eu acho que passear em cima do Latifi não é tão difícil assim, né? E nessa temporada, você acha que vai ser um outro passeio do Albon no Logan Sargent? Ou ele pode surpreender aí, pode bater de frente com o Albon em alguma situação? Eu queria que queimasse a minha língua, mas vai ser um passeio. Vai ser um passeio porque na Fórmula 2 ele não mostrou que ainda é esse piloto que, nossa, o cara vai vir com tudo. Não. Ele tá vindo por muita mídia, mais mídia do que pilotagem. Então eu acho que o Albon, nesse ponto, é mais piloto que ele. E você está falando de instabilidade, mas na Williams não tem problema ser instável, não. Você vai manter ali a regularidade, igual o Latifi. 19º, 20º, 19º, 20º. Eu posso garantir que ele vai ser melhor que o Latifi. Ele vai passar alguém. Ele vai passar. Mas que ele vai, nossa, ele vai bater de frente com o Albon, não. Eu acho que uma hora ou outra o Sargent vai conseguir passar para um Q2, mas ele, todas as vezes, ele vai ser superado pelo Albon. Eu também acho. Pessoal, isso aqui foi geralmente os nossos palpites do que esperar aí desses duelos internos. Pode ser que a gente erre, então dê print de áudio aí, dê print de vídeo, para depois nos cobrar, né? Mas assim, a gente analisou assim pela trajetória dos pilotos, histórico e tal. Mas pode ser que a gente queime a língua também. E aí podem cobrar da gente. Isso aí é só um prognóstico do que a gente pensa para essa temporada aí na análise dos duelos internos. Fezão, curtiu trocar essa ideia, essa primeira live do ano? Eu tava com saudade disso, cara. Claro, mano. Também tava com saudade, pô. E agora você sabe que você é mais que convocado também a participar nas nossas resenhas lá no GP Race também. Agradeço demais o convite, cara. Foi um prazer. Cara, sempre um prazer trocar essa ideia com você. E você sabe que eu até iria tentar participar da live um pouquinho com vocês do GP Race, mas vocês marcam uma live no dia e no horário de Cruzeiro e Atlético. Vocês não têm noção. Minas Gerais está parada. Ninguém de Minas assistiram vocês, pô. Cruzeiro e Atlético. Mas tá vendo? Precisava voltar. A gente precisava aquecer os motores para a temporada. A gente começou na segunda-feira, pessoal. A gente voltou a temporada de GP Race 2023. Começou segunda agora, às 20 horas. E a ideia agora é a gente ter uma resenha toda segunda-feira às 20 horas. Então, vocês vão ver o Luizão, com certeza ele não vai escapar essa temporada de estar lá, independente do Cruzeiro ou não. Vocês vão ver Britão, vocês vão ver convidados que nós temos de entrevistados, pilotos, já estamos aí já negociando com pilotos para ter entrevistas. Então, pode esperar que essa temporada vai ser muita F1 a todo vapor e GP Race juntos aí. Se Deus quiser. Pessoal, queria agradecer muito também quem participou aí dos comentários. Muito obrigado, a participação de vocês enriquece muito o nosso debate aqui, fica muito maneiro de trocar essa ideia. Na verdade, eu trouxe para o Instagram justamente por isso, Pezão. No Instagram a gente tem muito mais comentários e assim, interage muito mais com o pessoal. Depois eu mando isso pro YouTube, não tem problema. Lembrando, gente, que o Fezão vai comentar, acho que não vai comentar, não, acho que vai ser no setor de reportagens, né? Agora mesmo aí no clássico Corinthians e Palmeiras. Fezão, sem ficar em cima do muro, quem vence esse clássico de hoje? Cara, pô, não vale empate? Pô, aí lascou, hein, velho? Não, vale empate. Eu acho que vai ser empate esse jogo. Vai ser empate? Eu acho. Dê print aí para depois vocês cobrarem ele na transmissão. Pô, faz seu jabá aí da rádio aí. Pô, valeu, obrigado pelo espaço aí, Luizão. Bom, para quem não me conhece, tá aí acompanhando o F1 a todo vapor, além do projeto do Underline GP Race, onde eu, Milão e John comentamos sobre Fórmula 1, comentamos sobre automobilismo, eu também tenho um projeto e sou comentarista e repórter da Rádio Arena Esportes. E hoje, para quem é de São Paulo, eu serei repórter
da partida do clássico aí, Corinthians e Palmeiras. Não é só os dois times que eu faço acompanhamento, eu faço de todos os times aqui paulistas, e a gente também faz acompanhamento da Premier League. Então, você que gosta de futebol também, me segue na rede social, fe.primo, meu apelido é Primo também, e a Rádio Arena Esportes aí, no YouTube, Facebook, Instagram, sempre tem a divulgação para os nossos jogos aí. Hoje à noite é Corinthians e Palmeiras e Santo André e Santos, as duas partidas. Excelente, uma boa transmissão. Lembrando que ele não cobre o melhor time do Brasil, ele não cobre o Cruzeiro. Mas vamos ter no Campeonato Brasileiro. Nós vamos ter no Campeonato Brasileiro aí pelo menos umas 8 partidas que o Cruzeiro irá jogar com o time de São Paulo. Aí ele vai ter o prazer de comentar, de fazer a reportagem de um jogo do Cruzeiro. Pode ter certeza que sim. Pode ter certeza que sim. Fezão, um abração mais uma vez. Muito obrigado, viu, meu amigo? Eu que agradeço, Luizão. Obrigado. Obrigado a todos vocês ouvintes aí. Espero que tenham gostado da nossa resenha aqui. Um grande abraço. Abração, tamo junto, cara.